Bom, se você é cristão e está assistindo esse vídeo, você provavelmente, muito provavelmente, já passou por momentos da sua vida onde você passou por dificuldades, onde você passou por momentos de extrema, talvez, dificuldade e pensou como aquilo estaria te ajudando, ou como aquilo poderia te ajudar, ou se você é cristão, como Deus poderia permitir que você passasse por aquele tipo de provação. Afinal de contas, ser cristão aparentemente é estar sempre tudo bem. Mas esse vídeo eu quero mostrar o outro lado da moeda que você talvez ainda não tenha percebido, que é o lado da moeda de você usar as pressões da vida, como você leu no título, para se aproximar mais de Deus, ou para gerar mais poder. Como você pode usar as dificuldades que você encontra na sua vida para de fato gerar mais poder e você poder se aproximar mais do Senhor e se encontrar como um crente mais forte. Não porque você é capaz disso, mas porque na dificuldade você vai encontrar poder para vencer essa dificuldade e se tornar cada vez mais forte no Senhor. Então fica até o final desse vídeo que eu garanto que aquilo que eu vou explicar aqui, o conceito que eu vou trazer para vocês, de forma didática, eu vou tentar explicar, vai ajudar muito com você, seja durante essa semana, durante o mês ou durante até a sua vida. O conceito que você vai ouvir aqui e aprender de mim nesse vídeo, se você de fato aplicar na sua vida, isso vai gerar muito poder, porque assim como me ajudou, eu espero também que ajude você. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito nesse canal, já aperta aqui embaixo, inscreva-se, seja muito bem-vindo ao Fala Cristão. Aqui nesse vídeo eu falo um pouco sobre teologia de maneira um pouco mais aplicada para ajudar você a se transformar, assim como eu busco todos os dias se parecer um pouco mais com Cristo Jesus. Se você não me segue lá no meu Instagram, esse é o meu @, me segue lá que nos stories todo santo dia eu posto um pouquinho da minha rotina, que é de um jovem tentando se aproximar e se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Afinal de contas, essa é a meta da nossa vida. Enfim, já estou enrolando demais, vamos direto pro vídeo, que quem acompanha os vídeos aqui do canal sabe que eu não gosto de enrolar muito. O texto base do vídeo de hoje seria 2 Coríntios 1, do versículo 8 ao versículo 10, onde Paulo escreve: Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida. De fato, havia sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos. Bom, no versículo que eu trouxe para o vídeo de hoje, a gente pode ver que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Coríntios, ele passa a mensagem de que eles enfrentaram uma grande tribulação. Tal tribulação foi tão grande sobre a vida de Paulo que ele pensou que ele iria morrer. E de fato ele falou: eu já perdi a esperança em mim mesmo. Tal ponto que ele pensou que iria perder a sua vida. Só que ele se lembrou que passou por isso para que ele não colocasse a expectativa na própria força dele, porque de fato, pelas suas próprias forças ou daqueles que estavam com eles, ele já iria perder, ele já iria naufragar, ele já iria morrer, porque a tribulação foi muito grande, foi muito além das próprias forças de Paulo. Só que aqui ele nos mostra que foi para que colocasse a esperança em Deus. E é sobre isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo. Como eu falei no exemplo do início, você certamente já passou por momentos da vida que é extremamente normal e comum nós passarmos por dificuldades da vida que às vezes nós não necessariamente nos colocamos nessa dificuldade, mas que a dificuldade veio para nós, o que é extremamente normal durante a nossa vida. São coisas do cotidiano, são coisas da vida que acontecem, mas que às vezes é muito difícil, que às vezes é uma pressão muito grande que vem sobre nós. E é exatamente sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Às vezes você está passando por momentos da sua vida que você não se colocou, que você não procurou aquilo para você, mas que às vezes o Senhor Deus permitiu que chegasse até a sua vida, que você passasse por esse momento. E eu quero trazer para você, para o seu entendimento, de que você precisa, e aqui eu vou usar a palavra precisão, não é nem que você pode, é que você precisa usar desse momento de pressão, que você precisa usar desse momento de dificuldade, para que essa dificuldade seja como uma mola propulsora que vai te ajudar a não se afastar de Deus. Pelo contrário, que ela vai te ajudar. Esse momento de dificuldade vai servir como um gás para você, para que você se aproxime mais do Senhor. E isso, como vai acontecer isso, Victor? Beleza, eu já entendi que eu preciso usar isso para mim se aproximar mais de Deus, mas como eu vou fazer isso? Por meio da oração. É por meio da oração que o crente pode se relacionar com Deus. É por meio da oração que o cristão
se relaciona e vive as coisas que o Senhor Deus tem para ele. É tudo sobre oração. Então aqui nesse vídeo eu quero pontuar que os momentos de dificuldade que vêm sobre nós precisamos usar, como eu falei de exemplo, como mola prepulsora para nos levar para mais próximo do Senhor. Então talvez seja uma dor que você esteja sentindo, talvez seja um momento de dificuldade que você esteja passando, ou até mesmo como Paulo escreveu, um momento de grande tribulação. Só que esse momento de grande tribulação nada mais é do que como uma pressão que deve servir para se aproximar, para te aproximar mais do Senhor. E dessa forma você vai conseguir força e poder para, além de sair dessa situação, você ainda fique mais forte de forma espiritual e de forma mais madura. Para explicar melhor esse conceito, eu preparei uma explicação de uma maneira um pouco didática. Eu quero trazer para você a imaginação como se fosse duas panelas. Pensa comigo, quando você pega uma panela normal, com tampa, enche de água e deixa ela destampada. Vai chegar um momento que quando você coloca no fogo, ela vai começar a ferver a água e a água, como não tem nenhuma tampa, ela vai começar a evaporar. Vai chegar um tempo, se você deixar lá 30, 40 minutos, o vapor todo vai sair e aquela água vai ter sido evaporado. A casa vai ter sido inundada por partículas de águas, só que a água não vai estar servindo para muita coisa. Mas agora imagine a segunda panela, que eu falei para você no início. E essa segunda panela é como uma panela de pressão. Essa panela de pressão ela foi preparada para que ao gerar o cozimento, para que ao gerar a água comece a ferver, ela não solte aquele vapor. Pelo contrário, ela condensa aquele vapor dentro da própria panela e sirva para cozinhar alguma coisa. Aquela pressão que está sendo condensada, ela está servindo para gerar algum tipo de poder. Nem que seja para amolecer algum certo tipo de alimento, para cozinhar alguma coisa. E é exatamente esse contexto que eu quero trazer para você. É esse exemplo que eu quero trazer para você. Que você não seja... Eu sei que esse exemplo é um pouco bobo, mas é um exemplo muito simples de entender, que você não seja como uma panela que está aberta e não está usando daquela pressão que o vapor pode servir para gerar em você algum certo tipo de poder. Mas eu quero trazer para você que assim como uma panela, por exemplo, de pressão, ou a gente pode também trazer como o vapor numa caldeira de um trem, por exemplo, que ao ser condensado e ao ser direcionado, aquele poder da caldeira do trem, ele serve como prepulsor para que o trem possa andar. Dessa mesma maneira é usada o vapor dentro da panela de pressão. Ao direcionar a pressão, ou seja, a dificuldade que está acontecendo ali dentro daquela panela ou dentro da caldeira do trem, ele está servindo para levar, nem que seja o trem a algum lugar, ou para, como eu falei, amolecer algum certo tipo de alimento. Esse é um princípio básico da física. Esse é um princípio básico da física que nós podemos aplicar também de maneira como um princípio espiritual, onde não há pressão, não há poder. Mas aonde há pressão juntamente com poder, certamente essa pressão sendo transformada em poder, isso vai gerar grandes coisas, e certamente assim faz. Pensa comigo, se você está passando por algum momento da sua vida onde está muito difícil, você pode usar esse momento de dificuldade para buscar poder no Senhor. Buscar poder nele para que você possa sair disso da melhor maneira possível, com sabedoria, e que o Senhor possa te ajudar, e você ainda vai usar esse momento de dificuldade para se aproximar do Senhor, para gerar intimidade e relacionamento com Ele, e dessa forma você vai se transformar em um cristão maduro, em um cristão que tem experiências com o Senhor. Você consegue perceber como você está usando da pressão que veio sobre você, da dificuldade que veio sobre você, para você se aproximar mais do Senhor? Pelo contrário do que você se deixar esse momento de dificuldade, às vezes é um pecado, às vezes é alguma coisa que você está com dificuldade de se livrar. Você percebe que você pode usar dessa dificuldade para se aproximar dele, do que deixar essa dificuldade se aproximar dele? Vocês estão conseguindo pensar da mesma maneira como eu estou pensando? Pensa em outro exemplo comigo, que é como se uma pessoa que passa diariamente tentações na área sexual. Ela é diariamente, todo momento que ela se encontra sozinha, talvez carente, ela é tentada na área sexual. Ela deve reconhecer que no próprio braço, na força do próprio braço dela, ela não tem capacidade de sair daquilo, de vencer aquele pecado sozinho. Dessa forma, ela tem que reconhecer que sozinho ele não consegue vencer, e dessa forma, ele precisa se aproximar do próprio Deus,
para que mesmo ele tendo aquele pecado, que é o pecado de ser tentado na área sexual, ele vai se aproximar de Deus, buscando no Senhor capacidade para que ele possa vencer essas tentações que vêm sobre ele. Ele, ao reconhecer que existe uma dificuldade ali, ele vai usar dessa pressão para se aproximar do Senhor, para que ao se aproximar do Senhor, o próprio Senhor o capacite para que ele possa vencer as tentações. Vocês conseguem perceber que é como um ciclo? É um ciclo que a pressão acontece na nossa vida e não nós necessariamente procuramos essa pressão ou esse momento de dificuldade. Porque é bem verdade que nós não queremos que as dificuldades venham sobre nós. É bem verdade que se fosse por nossa escolha, nós não queríamos que as dificuldades acontecessem, que as adversidades da vida viessem sobre nós. Mas Jesus Cristo falou que enquanto nós estivermos no mundo, haveria dificuldades, haveria diversidade, haveria momentos onde a pressão iria ocorrer. Só que nós precisamos agora ter sabedoria para usar dessa pressão, para que a pressão, novamente eu uso essa expressão, seja como mola prepulsora que nos leva para mais perto de Deus, que nos deixe para mais próximo do lugar da oração. E a oração nada mais é do que um relacionamento com o Senhor. Dessa maneira, você pode usar das dificuldades que vêm sobre você, talvez uma dificuldade que você esteja passando, como eu falei do exemplo da área sexual, uma tentação que você passa no seu dia a dia, talvez como Ana, que tinha uma penina no pé dela, enchendo o saco dela. Você pode usar como Ana usou de penina para se aproximar do Senhor, e Ana dessa forma gerou Samuel. Você pode usar pequenas coisas, talvez no seu trabalho você tenha alguém ali que é um pouco chato com você. Você pode usar desses momentos de dificuldade para, ao invés de se distanciar do Senhor e gerar dúvida dentro de você de por que Deus está permitindo que eu passe por isso, aonde Deus está ao permitir que eu enfrente esse tipo de dificuldade, você deve, na verdade, usar esse momento de dificuldade para se aproximar mais do Senhor. E como eu falei, essa aproximação do Senhor por meio da oração vai gerar em você, além de capacidade para que você vença esse momento de dificuldade, vai gerar em você intimidade e relacionamento com o Senhor. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado até aqui. Se você entendeu e se você consegue resumir um pouco mais esse conceito que eu tentei explicar aqui nesse vídeo, esse conceito eu aprendi não há muito tempo, por isso esse conceito está um pouco fresco ainda na minha mente. Eu não sei ao certo ainda explicar de maneira didática, por mais que eu tenha tentado, eu sei que daqui a um tempo talvez fique um pouco melhor a minha explicação quanto a esse conceito. Eu aprendi recentemente quando eu passei por esse tipo de dificuldade e é onde eu usei desse momento de dificuldade para mim se aproximar mais do Senhor. E eu aprendi isso através do livro. Eu vou pegar o livro para mostrar para vocês. Foi esse livro aqui, O Homem que Deus Usa. Nesse livro, O Homem que Deus Usa, o autor escreve para nós exatamente sobre isso que eu falei para vocês e tentei passar aqui, que as pressões da vida devem servir para nos aproximar mais do Senhor. Então, se você quiser entender um pouco mais esse conceito de maneira um pouco mais didática e de maneira um pouco mais densa, eu indico você ler esse livro, O Homem que Deus Usa. Ele me ajudou muito no momento de dificuldade, como eu falei para vocês, e foi esse tipo de aprendizado que eu tentei passar para você aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, como eu te convidei no início, eu peço para que você se inscreva, deixe o seu like e deixe o seu comentário o que você achou sobre tudo isso que eu tentei aqui passar para você, e me ajude a crescer aqui nesse canal para que nós continuemos gravando vídeo e produzindo conteúdos para o reino de Deus. Eu vou ficando por aqui porque eu já falei demais. Que Deus te abençoe e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.